canção deveria instigar um sentimento, pelo menos estranho, em todo cristão. Então, a pergunta que a gente deve fazer com essa canção é a seguinte: como que a gente pode sentir saudade de um lugar onde eu nunca estive? Como eu posso sentir anseio de me encontrar com uma pessoa que eu nunca conheci? E aí eu fui pensando nessa música, eu fui tentar pesquisar de onde veio essa música, cara. Quem escreveu essa música? Quem foi o infeliz que escreveu essa música, né? Infeliz de brincadeira, muito feliz. E essa música, na verdade, ela não tem nada a ver com o hino da harpa cristã. Se você abrir a harpa cristã, o hino número 126, se eu não me engano, em algumas harpas é o hino 36. É um hino que chama O Exilado. E os Arrais fizeram uma versão dessa música e reduziram um pouco ela, mas a letra é basicamente a mesma. Mas essa música ela não é um hino. Na verdade, essa música ela foi escrita em 1851 por um escritor muito famoso. Escreveu até uma música que a maioria de vocês conhecem, uma música Ó Susana, Ó Susana. Quem já ouviu essa música aqui, muito antiga? Foi ele que escreveu. E essa canção que ele escreveu, na verdade, ela foi considerada durante muito tempo uma canção racista. Que ela é uma canção em inglês, ela chama Old Folks Home. Que hoje, em inglês, se você dizer essa frase, Old Folks Home, a galera pensa que é um asilo. Mas antigamente, o Old Folks Home para os escravos negros americanos era a casa do chefe da fazenda. E essa música, no original, ela conta a história de um escravo que foi separado da família, que era a punição mais severa que um escravo poderia passar. Ele era vendido para uma outra família e a família dele, a esposa e os filhos ficavam na família onde ele estava na fazenda. E ele canta que ele sente saudade da casa do patrão, porque embora ele fosse explorado, ele estava com a família dele. Esse é o original da música. Depois a música tomou um outro nome que virou um nome chamado Swanee River, que é um rio na Flórida. E coincidente, uma curiosidade, né? Ela virou a música do estado da Flórida. Se você for viajar aos Estados Unidos e for na Flórida e cantar essa música em inglês, todo mundo reconhece. É um hino que ficou famoso no estado da Flórida. Mas a música ela tem muitas nuances que a gente não percebe. E aí, quando fizeram essa tradução para o português, eles transformaram essa música num hino. Porque a saudade dele, da casa onde a família estava, eles transformaram em saudade do céu. E é uma música que fala sobre anseios. É uma música que ensina para nós um sentimento que todo cristão deveria ter. Todo cristão deveria ter saudade, que é o nome da música. Saudade de onde a gente veio ou para onde a gente vai. É a pergunta filosófica que eu fiz aqui no começo, né? Como a gente pode ter saudade de um lugar onde a gente nunca foi? Ou como a gente pode ter saudade de uma pessoa que nós nunca conhecemos, pelo menos em carne e osso? Esse é o objetivo da música. E hoje eu gostaria de mostrar vários versículos, talvez, várias passagens bíblicas dentro dessa canção. E aí, com essa canção, tentar instigar no nosso sentimento, esse sentimento de saudade. Se eu conseguir sair daqui hoje com que você saia cantando essa música no boletim, e nos momentos onde você se permitir que o Espírito Santo fale mais alto contigo, escorrer a lágrima, porque você anseia por ver Jesus, anseia por estar em casa, minha missão foi cumprida. Então essa música ela começa com a primeira estrofe, ela diz o seguinte: da linda pátria eu estou muito longe, triste eu estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Essa primeira parte tem várias observações bíblicas que você pode fazer. Por exemplo, ele diz o seguinte: da minha pátria eu estou muito longe. Jesus, quando falava aos discípulos, em João capítulo 16, ele dizia para os discípulos que eles não deveriam ficar tristes. Não se turbe o vosso coração. A gente já cantou essa música aqui. Isso é João capítulo 16, capítulo 14, 15 e 16. Jesus expõe a respeito disso. Mas ele diz: não se turbe o vosso coração. Por quê? Porque eu vou para o Pai, eu vou para casa, mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Quem aqui conhece esse texto?
Não sabe de quando. Há muitas moradas. E eu não vos deixarei a sós, eu enviarei para vós o Espírito Santo, e ele se tornará o vosso consolador, mas eu volto. Jesus prometeu que voltava para nos buscar. E aqui o autor da canção diz que da minha pátria eu estou muito longe. Às vezes a gente encara a pátria como nosso país, mas a palavra pátria na verdade significa família, que vem da onde a gente tira o termo paternidade ou paterno, que é a figura do seu pai. E ele está com saudade do pai. O escritor da música está com saudade do pai. João capítulo 16, os discípulos provavelmente já tinham esse sentimento de que teriam saudade do pai. E aí ele continua: eu estou muito longe e eu ando triste. Nós não deveríamos estar tristes. Eu me lembro que quando eu passei quase 10 anos na Nova Zelândia e na Austrália, morei lá, me naturalizei lá, e por aí vai, a maioria de vocês conhece a história. No primeiro ano eu não voltei para casa. E aí, enquanto você mora fora, você se faz aquelas perguntas, né? O que eu estou fazendo aqui? Todo imigrante faz essa pergunta. O Lucas está para ir embora, vai para Nova Zelândia, vai passar lá um bom tempo, a gente espera que fique lá, é o objetivo dele. E aí você vai se fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Nos momentos de tristeza, de desafios, né? Você passa por poucas e boas. Eu costumo dizer que morar fora do país é igual vida de cachorro. 1 ano equivale a 7, porque você amadurece muito rápido. As coisas acontecem sem você estar preparado. E aí você vai se deparar com essas perguntas: o que eu estou fazendo aqui? Me fiz essa pergunta várias vezes. Estou com saudade de casa. Por pior que o Brasil esteja, eu tinha saudade de casa. E aí hoje, eu vivo o inverso. Já tem quase 3 anos que eu estou aqui, a igreja tem quase 2 anos, e às vezes eu me pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Essa crise, nessas coisas que não acontecem. Por quê? Porque o tempo que eu passei lá fora, eu criei tantas raízes que me faz me sentir como se fosse a minha pátria. E eu me pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Em meio a todos os desafios que eu enfrento e a inconformidade que eu tenho com as coisas que não funcionam, eu me pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Quanto mais tempo você passa longe da sua pátria, da sua família, dos seus queridos, maior é a saudade. Isso é lógico, mas eu estou falando isso para você entender o que essa música quer dizer. Por quê? Quanto mais tempo você passa longe do céu, mais saudade você tem do Pai. Não estou querendo aqui encorajar o seu encurtamento da vida, não é isso. Não entenda assim, porque as pessoas têm mania de cortar as coisas no Facebook, no YouTube, e achar que a gente está falando besteira. Não. Mas todo cristão, à medida que você amadurece e se torna mais como Cristo, mais saudade você deveria ter do lar. Às vezes, eu penso como Paulo, cara, e eu não sei se eu estou ficando louco ou se isso é natural da maturidade cristã. Mas às vezes eu penso como Paulo, que viver é Cristo, morrer é lucro. Ele falava para os coríntios, ele falava: eu anseio ir para casa, eu anseio ir para o céu. Para mim é muito melhor morrer e estar com Deus. Mas por alguma razão ele prefere que eu esteja aqui com vocês. Talvez tenha algum fruto nisso. Eu confesso para vocês que eu não sei. Às vezes eu me deparo com a cultura eclesiástica do Brasil, onde tudo depende do pastor da igreja. Eu não tenho a menor vontade de plantar uma igreja assim. Às vezes eu me deparo com a ineficiência das coisas que a gente faz. Às vezes eu me deparo com a minha própria incompetência, com a minha própria arrogância. É uma característica minha, eu sou extremamente arrogante. E aí, às vezes eu fico me deparando: por que eu estou fazendo isso? Que fruto tem nisso? E aí eu olho para vocês. E aí eu vejo a maturidade. Eu vejo Cristo em cada um. E aí isso vai me dando esperança. Eu falo: talvez esse seja o fruto que Deus quer. Talvez. Estou me abrindo para vocês aqui, para vocês entenderem que na maioria das vezes, na maioria dos dias, eu me questiono se eu deveria estar fazendo o que eu faço. Talvez você se questione também, se você deveria estar fazendo o que você faz. E aí ele diz o seguinte: passarinhos e belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Se você tiver curiosidade de fazer esse exercício e abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, quando você chegar em casa, você vai ver uma verdade que
que a maioria dos teólogos afirma com propriedade. E se você se confrontar com essa ideia, eu acredito que você vai concordar. A ideia é a seguinte: a natureza revela Deus. O que é natural revela o sobrenatural. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala que os romanos já não têm mais desculpa para não acreditar em Deus. Porque tudo aquilo que foi criado desde o princípio da criação, o universo, o sol, as estrelas, a terra, a órbita, o ar, as partículas, o seu corpo, o seu DNA, a grama, a árvore, os pássaros, as belas flores. Mateus capítulo 6, né? Olha para os lírios do campo, para os pássaros. Deus se preocupa com eles. E aí, desde o princípio da criação, a natureza revela os atributos de Deus. É Romanos capítulo 1. Quando você ir lá, você vai ver, realmente, você precisa ter muita fé para crer que tudo isso que nós vemos é um acidente. Muito mais fé você precisa ter para crer que isso é um acidente do que para crer que alguém criou. As flores mostram os esplendores do nosso celeste lar. E aí, para a gente fechar essa primeira parte, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se a terra é linda, imagina o céu. Se a terra é linda, imagina o céu. Presta bem atenção nessa praça que foi feita por mãos de homens, porque a praça não foi feita por Deus. Aqui tem cimento, tem um caminho criado por mãos de homens. Aqui tem uma colaboração entre homens e Deus. Tem a vegetação, tem as árvores. Escuta, tem as cigarras cantando, tem os passarinhos voando. Até os animais que a gente repudia, eles enfeitam a natureza, eles enfeitam a criação. As larvas, as borboletas, as lagartixas, as baratas, as formigas, tudo isso faz parte da criação de Deus. E a criação revela Deus. Imagina se a terra é linda. Recentemente, nós estamos vivendo num momento sem precedentes na história. Eu não sei se você acompanhou, mas uma empresa chamada SpaceX, que é de propriedade de um empresário chamado Elon Musk, conseguiu enviar um foguete com sucesso em órbita para Marte. Nunca na história da humanidade isso aconteceu. E aí ele fez de propósito, colocou um astronauta dentro de um carro da Tesla, que também é dele, dentro do foguete, para tirar fotos da Terra. Ele vê a Terra lá de cima, explorando outros planetas. Tudo isso faz parte da criação de Deus. E aquilo que é natural revela o que é sobrenatural. Quando você cantar essa canção, faça esse exercício. Pense nos passarinhos e nas belas flores que vão demonstrar como é o céu. E aí a segunda parte da música diz o seguinte: qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Pulei a segunda parte, né? A segunda parte diz: Cristo me deu fiel promessa. Quando vem me buscar, meu coração está com pressa, eu quero já voar. Qual que é a promessa de Jesus? Hoje essa mensagem pode ser uma mensagem bem apologética, bem para você aprender a defender sua fé. Qual que é a promessa de Jesus? Quem conhece a promessa de Jesus? E qual que é a promessa que ele fez ao ir embora? Que ele ia voltar. Ele ia voltar para buscar quem? A igreja dele. Ou seja, a nossa esperança, ela não é em vão. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé é em vão. A ressurreição é parte crucial da nossa fé. A promessa que Jesus fez, por exemplo, em João capítulo 16, que eu já citei aqui, ele cita que ele vem nos buscar. Existia uma igreja no princípio da história da igreja, uma igreja numa cidade chamada Tessalônica, que a igreja entrou num debate que eles se desesperaram, porque eles criam que a ressurreição já havia acontecido. Como se no dia de hoje a gente pensasse: pô, tá tão ruim,
A situação está tão ruim que não é possível. Jesus já veio, já foi embora e deixou a gente aqui. Talvez você consiga se relacionar com essa ideia. A igreja de Tessalônica pensava assim. Eles começavam a ver sinais de algumas coisas e eles pensavam, pô, Jesus já veio. Porque aqueles que morreram já foram e a gente ficou para trás. Talvez foi daí, 1 Tessalonicenses capítulo 4, que nasceu a ideia do filme Deixados para Trás. Quem aqui já viu o filme Deixados para Trás? Na verdade, esse filme Deixados para Trás é uma construção cinematográfica. Vou adiantar para você. Você pode fazer o exercício que você quiser. Faça uso da sua Bíblia. Não acredite no que eu estou falando. Chegue em casa e leia. Pegue todos os textos que você imaginar. Se você já tem história com a igreja, provavelmente você vai lembrar de alguns. E tente encontrar ali os deixados para trás. Você não vai encontrar. Mas eu deixo o desafio para você. Encontre, traga as referências e vamos debater. Você pode ler Daniel, da segunda parte do livro de Daniel para frente. Você pode ler as profecias pós-messiânicas dos profetas. Você pode ler Mateus de 24 a 27. Estou te dando as referências para você buscar. Encontre ali esse místico período de 1000 anos. Encontre ali esse místico período onde alguns ficam para trás. Encontre ali a verdade bíblica que diz que alguém tem uma segunda chance. Porque a nossa chance é uma só. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem cabe morrer uma só vez e depois mais nada. Então faça esse desafio. Encontre, porque o Deixados para Trás é uma construção cinematográfica. Não tem base bíblica para esse filme. Muito menos para a crença que a gente tem. Ah, mas agora você pisou no meu carro. Ué, faça o que eu estou te falando. Não acredite na minha palavra. Leia a sua Bíblia e tire as suas próprias conclusões. Você vai achar algumas nuances e coisas muito soltas que talvez, se você forçar a barra, você consiga colocar uma conta matemática de 7 semanas, 70 semanas. E aí, o meu convite para você é o seguinte: espere os próximos 50 anos para você ver que não vai acontecer do jeito que você interpretou. Porque já fizeram e refizeram vários cálculos das 70 semanas. O mundo era para ter acabado lá em 1980 e pouco, depois era para ter acabado no ano 2000, com o boom da internet, na virada, e nada. Era para ter acabado em 2011, era para ter acabado ano passado, falaram que ia acabar também, e nada. Isso aí, ó, é história de muito tempo atrás. Qual filho é o lar saudoso? Ele me fez uma fiel promessa, é a segunda estrofe. Estou pulando a estrofe. Ele me fez uma fiel promessa. Ele veio me buscar. E ele fala, o meu coração está com pressa. Paulo, ele diz aos Coríntios, como eu já falei aqui, que o coração dele estava com pressa. Ele ansiava estar com Cristo. Ele queria estar com Cristo de qualquer maneira. Ele preferia morrer do que estar por aqui. Porque ele sabia que a promessa era fiel. Ele sabia que o céu era real. Mais uma desconstrução que a gente precisa fazer. Já viu aquele filme O Céu é Real? Quem aqui já assistiu esse filme? O Céu é Real. Mais uma construção cinematográfica. De maneira nenhuma eu estou querendo desmoralizar a sua fé. Não. Eu estou querendo só desfantasiar a sua fé. Porque é muito mais relevante você ter uma fé baseada nas Escrituras do que em contos de fada. Porque ninguém vai ao céu e volta. Isso é verdade bíblica. Na sua Bíblia você vai encontrar que se alguém disser que foi ao céu e voltou, ele tira o crédito de Jesus Cristo. Ninguém vai ao céu e volta. Muito menos ao inferno, né? Porque tem gente que foi ao inferno 7 vezes e voltou. Aí, para piorar, eles fazem um evento e põem o cara que foi no inferno 7 vezes e voltou para falar. Eu não faço a menor questão de ouvir uma pessoa que foi no inferno 7 vezes e voltou. Sabe por quê? Nem o capeta que é o cara. Eu vou fazer o quê lá? Vou ouvir ele para quê? O que ele tem? O que vai te adiantar ouvir o que tem no inferno? Nada. Nada. Se você quiser conjecturar o que tem no inferno, você pega a sua Bíblia, lê Mateus. Jesus faz várias menções a respeito do inferno. Mas tudo é conjectura. Nada é real. Tudo é conjectura. Ninguém sabe. Só ele sabe. Ah, eu vi, eu tive uma revelação. Eu te aconselho a desafiar essas coisas com as verdades bíblicas. Se você não achar incoerência, fantástico. O que não pode acontecer é a gente ir atrás das revelações e esquecer a palavra. Isso é a base da reforma protestante. Essa música, esse sentimento de saudade, essa dependência de só Deus
e não o nosso mérito, é a base da reforma protestante. Nós aqui, eu não sei vocês, mas se você se considera cristão, evangélico, protestante, batista, presbiteriano, crente, né? Se você se considera qualquer uma dessas palavras, você deveria entender que a base desse nome que você se chama aconteceu há mais ou menos 500 anos atrás. E os caras que foram pioneiros desse movimento chamado Reforma Protestante, que na verdade era um intuito de consertar a Igreja Católica, não era para separar a Igreja Católica com uma outra igreja, esses caras, eles acreditavam em algumas coisas que hoje a gente deixou para trás, que essa música nos ajuda a pensar. Por exemplo, a gente fala que a salvação é só pela graça, é uma base da reforma. Que a salvação é só pela fé, é uma base da reforma. Que as nossas referências estão só nas escrituras. Se a referência está só na escritura, para que eu vou ouvir outra pessoa? Aí mais um desafio filosófico para você. Para que você vem aqui? Você tem que ter uma convicção. Você vem fazer o que aqui domingo? Você tem que ter uma convicção dentro de você, porque não tem membresia. Ninguém nunca te pediu o seu nome para colocar você no hall de membros. Não tem benefício nenhum em vir aqui, porque não tem ar-condicionado, a cadeira é dura, às vezes chove. Você não ganha nada, porque não tem ninguém influente aqui. Não tem nenhum político aqui, não tem ninguém para te fazer favor. O que você vem fazer aqui? Ah, eu venho adorar a Deus. Pô, você não precisa adorar a Deus em casa, não? Você vem só domingo? Ah, eu venho adorar a Deus com os meus irmãos. Cara, essa é a natureza da igreja. Para isso que você tem a sua casa. Essa semana eu entrei num debate com o Ítalo e com o Elton sobre a palavra desnecessário. Isso daqui, ó, é desnecessário. A minha oração é que vocês sejam tão maduros um dia para chegar para mim e falar assim, ó, não preciso de você mais não, cara. Pode ir embora. Vamos fazer uma despedida aqui, ó. Vai embora. Para onde alguém precisa de você. Você se tornou inútil. Essa é a minha oração. Por quê? Porque aí a gente vai entender que você amadureceu. Ah, estou dizendo que você não pode vir? Não, de maneira nenhuma. Eu vou estar aqui. Todo domingo eu vou estar aqui. Esse é o meu chamado. Eu vou estar aqui para quê? Para pregar a palavra para aqueles que querem ouvir a palavra. Mas esse dever é seu. Na verdade, o dever de pregar aqui também é seu. Estou orando para o dia que alguém falar assim, pô, posso pregar aí? Estou enjoado já de ver você pregar. Para você vir pregar. Isso é uma outra base da reforma protestante que você confessa ser. A gente chama em teologia do sacerdócio de todos os santos, que quer dizer o seguinte, todos nós somos chamados para expandir o reino de Deus, todos nós. Não é só eu. Não é só através da minha pregação. Não é só através da canção daqueles que cantam aqui. Na verdade, a pregação e a música, isso daqui, são os dons menores. Eles servem para servir vocês. Nós somos só serventes. Não somos nem pedreiros. Nós somos só serventes. No reino de Deus a gente tem os pedreiros que constroem o reino e os serventes. Nós só servimos. Então onde você tirou isso? Se você tiver sua Bíblia aí, eu vou te mostrar um texto agora fantástico. Efésios capítulo 4, versículo 11. Você vai ver que os pastores são serventes. Mais uma para desconstruir a ideia da eclesiologia falida que a gente vive. Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus entregou para a igreja. Quem é a igreja? Nós. Eu me incluo nela. Quem é a igreja? Nós. Ali no texto, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: Deus entregou para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que eles ensinem, ou para que eles sirvam o corpo de Cristo, até que o corpo alcance a maturidade de Cristo. Aí tem um último para quê? Para que eles façam o trabalho do ministério. O ministério de Deus, ele é feito por vocês, não por mim. Porque o reino de Deus não está preocupado com montar tenda, cantar música, recolher contribuições, anotar pedidos de oração. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é uma boa notícia para os pecadores que estão mortos nos seus pecados e transgressões,
que se espalha através da sua boca, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Eu não chego lá. A nossa função aqui é de servente. Eu sirvo e você constrói. Eu sirvo e você constrói. Por isso que quando eu venho aqui, às vezes eu chego mais cedo que a maioria das pessoas, e às vezes você me vê com a cara chateada, assim, não vem ninguém. Logo, logo passa. Porque a minha posição é de servente. A sua posição é de pedreiro. Você que está assistindo online às vezes também, a sua posição é de pedreiro. A minha posição é de servente. Eu sirvo, você constrói. Entendeu agora? Como é que funciona? Então o reino ele só funciona com você. Se depender só de mim, a gente não tem reino. A gente tem um império construído por homens. Eu não quero isso. Eu não quero a minha cara estampada em lugar nenhum. Embora o cara que veio aqui pintou, nego zoou e falou que era a Naline, que pintava ali. Não é a Naline. Aquilo ali não é a Naline. Muito menos a Nossa Senhora. Teve gente que achou que era a Nossa Senhora. Eu falei, pô, vamos deixar pensar que é a Nossa Senhora, que pelo menos o irmão católico desce aqui vai dar uma moral pra eles. Não é a Nossa Senhora, é a arte do cara, não tem nada a ver. É bom a gente esclarecer isso aqui. Não tem nada a ver. É uma mulher, simples, uma mulher. E ele pintou com a ideia de estar olhando para o alto, estar iluminado. Pronto. Já desconstruí. Aproveitei a mensagem, você viu? Aproveitei a mensagem aqui para a gente desconstruir isso daí. Mas ficou bonito, não ficou? Ficou bonito. Ficou muito melhor que aquelas pichações que estavam aí também. Enfim, continuando. Meus pecados eram muitos, e culpado eu sou, mas o sangue põe-me limpo, e para a pátria eu vou. Essa é a estrofe mais significante dessa canção. Meus pecados eram muitos e eu sou culpado. Às vezes a galera vem aqui e fala assim, pô, as mensagens aqui são meio deprê, né? Muito down, muito pesado. Esse é o Evangelho. Meus pecados eram muitos e eu sou culpado. A coisa mais difícil da gente fazer é admitir que nós somos pecadores. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho para quem não é pecador. O Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho para as pessoas perfeitas. O próprio Jesus falou, aqueles que estão sadios não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. A nossa igreja, e aí se você não gostar disso, eu te convido a frequentar outra igreja. A nossa igreja é para os doentes. A nossa igreja foi feita para representar o reino. E o reino, ele veio como uma boa notícia para quem estava doente. Aqueles que estavam sadios, os fariseus, não receberam o reino. E foi pelo fato deles não receberem o reino que eu e você estamos aqui hoje. Porque se os judeus tivessem falado, oh, Rosana, Rosana, porque quem cantou Rosana, Rosana eram os gentios. Mas se os judeus tivessem feito Rosana, Rosana, vem o Rei dos Reis, como diz a canção lá, né, para que entre o Rei da Glória, se eles tivessem aceitado Jesus, eu e você não teríamos salvação. Porque a religião cristã é uma religião exclusivista. Não é uma religião inclusivista. Ah, mas você está falando um negócio do... Não é, porque não é para todos. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Jesus. É um só caminho. Por isso que ele bateu no peito e falou, eu sou o caminho. Senão ele não tinha falado isso. Senão ele tinha falado, não, o pessoal da Grécia vai também. O pessoal do Buda vai também. Eu sou o caminho. Só tem um caminho. A verdade do Evangelho é essa. E é pesada, é dura, é difícil de carregar. Não é inclusivista porque não é todo mundo que vem, eu sou simpatizante. Eu sou cristão não praticante, então você não é nada. Você não é nada. Antigamente a gente tinha o costume de falar, eu sou católico, mas não praticante. Isso não existe. Porque o cerne da religião cristã é a prática. Deus não está preocupado com quantos versículos você memorizou. Ele está preocupado com quantos versículos você praticou. É isso que ele está preocupado, com a prática. Mas a religião cristã também não é uma religião de prática exclusivamente. Porque se fosse, a sua salvação seria por méritos. E Paulo afirma categoricamente que a salvação é pela graça, só através da fé e não pelas obras, para que nenhum homem se glorie. Esse é o Evangelho de Jesus. E esse Evangelho, ele requer que eu e você nos acheguemos para Cristo, não com a...
Tudo precisa ser desconstruído hoje. Não dá para chegar para Cristo com a mão pro alto, aleluia, não dá. A gente tem que chegar para Cristo de joelho no chão, com a cara no chão e falar assim: eu era pecador, eu não mereço, eu não fiz nada para ser salvo, eu sou pecador, meus pecados eram muitos, eu sou culpado. Essa é a afirmação mais difícil que tem para fazer. Mas, como diz nosso amigo Michelin, conjunção adversativa que salva todo mundo. Mas o teu sangue põe-me limpo e para a pátria eu vou. Como que faz para entrar no céu? Só o sangue de Jesus. Não tem Maria, não tem José, não tem santo, não tem meditação, não tem obras, não tem fazer o bem, não tem reencarnação, não tem nada disso. Só tem uma maneira de entrar no céu: Cristo. Eu sei que você já sabe disso, mas é preciso a gente reforçar, porque às vezes a gente deixa a equação mudar. Antes era Cristo mais nada é igual a tudo. Agora virou Cristo mais presença na igreja, Cristo mais dízimo, Cristo mais obras, Cristo mais ser bonzinho, Cristo mais ser politicamente correto, porque ninguém pode falar as coisas que estão erradas mais. Não existe. A sociedade só vai mudar quando a gente voltar ao Evangelho. Essa é a intenção da reforma. A reforma não foi para criar nada novo, foi para voltar para o original. A gente esqueceu o original. O original é Cristo. Esse é o original. Os meus pecados eram muitos. E o culpado eu sou. Mas o seu sangue me põe limpo. O que isso significa? Que quando Deus olha para o cristão, Ele não está preocupado com quanto dinheiro você tem. Ele não está preocupado com a qualidade de vida que você leva. Ele não está preocupado com o carro que você tem. Ele não está preocupado com quem você casou. Ele não está preocupado com quem você votou. Ele está preocupado com o seguinte: você está coberto pelo sangue? Só isso. O sangue de Jesus te cobriu? Isso é uma alusão lá do Antigo Testamento, quando os israelitas estavam lá para fugir do deserto, e aí Deus mandou cobrir as portas com o sangue de um cordeiro, para que aquilo fosse identificável para o anjo da morte que passou matando todo mundo. E aí no Novo Testamento a gente faz uma alusão: todo mundo vai morrer. Porém, todo mundo vai morrer. Você sabia disso aqui? Quem é que não sabia que você vai morrer? Beleza. Verdade universal. Independente de acreditar na Bíblia ou não, todo mundo vai morrer. Sabe qual que é a boa notícia para aquele que é crente? Todo aquele que crê em Cristo, ainda que morra. O Evangelho é fantástico. O Evangelho é fantástico, está tudo aí. Como diz o Bernardo, é só ler. Ô Bernardo, é só ler. Só ler. Você não precisa de ouvir pregação. Você não precisa de ouvir o Ed René Kivitz na internet. Você não precisa ouvir o Nicodemos na internet. Você não precisa ouvir o Pedro aqui. Você não precisa fazer nada. Você não precisa me idolatrar, porque eu sou pastor da igreja. Que se dane pastor da igreja. Você tem que fazer igual o ídolo. O ídolo entendeu o que é tratar as pessoas por igual. Você cometeu um erro. Eu fiz o que você falou. Ele entendeu. Sabe por quê? O final do discipulado é a amizade. Jesus falou para os discípulos o seguinte: eu já não vos chamo escravos, eu vos chamo de amigos. Eu e tu somos amigos. Eu não fico ofendido com o que ele fala e ele não fica ofendido com o que eu falo. Isso é tratar por igual. Ah, mas será que o pastor não é o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é Cristo. O resto é tudo. Tudo. Mas de onde você tirou? Do barro nós viemos. E ao barro. Isso é Eclesiastes. Só o Espírito vai, mas nós somos tudo barro. Tudo pó. Vale nada. E é mais uma frase que a gente fala aqui, né? A graça só vale alguma coisa para quem não vale nada. Ah, quando você encontrar com as pessoas que batem no peito e falam assim: eu sou um ótimo cristão. Ora. Ora por aquela pessoa, porque ela está completamente enganada. Nem Jesus admitiu ser chamado de bom. Imagina nós. Que absurdo, né? Esse é o retrato da religião que a gente vive. E aí, para a gente fechar, fechar com um pouquinho de esperança, né, para cima, porque o pessoal ficou para baixo. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero já subir? Aqui ele faz uma alusão, Lucas capítulo 15,
todo mundo aqui conhece a parábola do filho pródigo. Quem não conhece a parábola do filho pródigo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. É a história de um senhor que tinha 2 filhos. Um mais novo resolveu pegar sua parte da herança e ir embora, o que era uma afronta na cultura judaica, porque herança você só recebe quando a pessoa morre. Daí o cara chega e fala assim: dá minha parte aí. Ou seja, pra mim você já morreu já. Não vai mais nada. Dá minha parte que eu vou curtir a vida. Aí ele vai, ele se encontra lá, gasta tudo que ele tinha que gastar, e aí ele para pensar: poxa vida, gastei tudo que eu tinha, mas na casa do meu pai até os escravos vivem melhor que eu. Vou voltar. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o seu ninho eu quero subir? O passarinho, ele tá salvo no ninho, ele está seguro no ninho. Nós cristãos deveríamos ter essa ansiedade, porque o único lugar que você está seguro é no céu. É o único lugar que você está seguro. Não, mas de onde você tirou isso? Não é? Só você ouvir as palavras de Jesus. Jesus em momento nenhum te garantiu segurança. Momento nenhum. Jesus nunca falou assim: ó, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Jesus nunca falou assim: ó, dias melhores para no mundo. Eu estou tentando te preparar para o pior dia da sua vida. O Evangelho era para ser uma cama elástica, uma rede de segurança nos piores dias da sua vida. Ah, mas eu já passei muita provação. Você acha que estava ruim? Nada é tão ruim que não possa piorar. Nada é tão ruim que não possa piorar. A mensagem do Evangelho é essa. A mensagem do Evangelho não é nada é tão bom que não possa melhorar. Não. Na terra, nada é tão ruim que não possa piorar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí ele termina o seguinte: é fiel, a sua vinda é certa, quando eu não sei, mas ele me achará o quê? Alerta. Vou fechar aqui com uma afirmação dos antigos. A vinda de Jesus é certa, sabe por quê? Porque ele não é homem para que minta. Jesus não é como nós, ele não mente. Tudo que ele falou é fato, tudo que ele falou é verdade. E ele falou que vai voltar. E ele é fiel. Se ele é fiel, a vinda é certa. A gente só não sabe quando. Na verdade, nem ele sabe quando. Ele mesmo falou que só Deus, o Pai, sabe quando ele vem. Mas ele vai me achar como? Alerta. E aí para o céu eu irei. O que é o me achar alerta? Mateus capítulo 25 tem uma parábola interessante sobre 10 mulheres. 10 virgens a Bíblia trata, mas a gente não deveria chamar de virgens porque tem uma incoerência ali. 10 mulheres. E conta a história que elas estavam esperando um noivo para uma festa de casamento. A festa de casamento dos judeus era o seguinte: era um casamento prometido, arranjado, e a noiva estava esperando aqui na cidade de Volta Redonda. O noivo vinha lá de Resende, era de longe. E aí foi anunciado o casamento e a data da festa. E eles começavam a festança. Acendiam-se as velas, começava a música e eles ficavam, porque a viagem era longa. E conta a história que o noivo estava atrasado. Normalmente na nossa cultura é a noiva que atrasa, né? Ali o noivo estava atrasado. Por quê? Porque ele estava vindo lá de Resende, lá de São Paulo, só que ele estava vindo de cavalo. Então demora. E aí ele se atrasou, teve alguma coisa aconteceu no caminho, ele se atrasou. Quando ele se atrasou, 5 dessas mulheres resolveram, estava tarde, de noite, a festa vai virar, porque virava dias, 3, 4, 5, 6, 7 dias virando a festa. Elas resolveram dormir. Então quando eles foram dormir, para economizar, eles apagaram as lâmpadas, porque a lâmpada também não era no botãozinho, era com óleo. E aí eles foram lá e apagou a lâmpada. Deixaram a lâmpada apagada, às 10. De repente alguém canta: vem lá o noivo está chegando. Aí elas levantam e acendem a lâmpada. Só que na hora de acender a lâmpada, 5 delas tinham ficado sem óleo. Ou seja, a lâmpada não acendia. E como era de noite, elas não conseguiam enxergar. Daí elas chegam para 5 que a lâmpada acendeu, que estava uma luz em volta, e falam assim: pô, me dá um pouquinho do seu óleo aí. O óleo na Bíblia, ele é um símbolo de unção. Por isso que não tem o ungido. O ungido é só Jesus. Todos nós fomos ungidos com o Espírito Santo. Só que não tem como eu falar: Paulo, me dá um pouquinho da sua unção aí. Não tem como.
porque o óleo é dele e o meu óleo é meu. E aí elas falaram, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. Elas falaram assim, ó, se eu der para você, não vai ter o suficiente para nós. E aí a gente não vai conseguir acompanhar o noivo. Está conseguindo entender a relação? Não vou conseguir acompanhar o noivo. Vai lá e compra lá onde vende o óleo, e aí depois você segue o noivo. O que as 5 imprudentes fizeram? Não, beleza, então vou lá correr que eu vou comprar o óleo. Vai que eu chego antes do noivo. Olha o risco. Vai que eu chego antes do noivo. Elas saíram correndo. Quando elas voltaram, o noivo já não estava mais lá. Já tinha ido embora, a procissão já foi. Todo mundo embora. Aí depois de muito tempo, que já aconteceu a festa, o banquete é uma simbologia para quando Jesus voltar e se encontrar conosco. A festa começou. Quando a festa já estava rolando, a galera já estava nas últimas já, está acabando o vinho, Jesus está transformando mais água em vinho. Quando a festa está acabando já, elas chegam atrasadas, aí elas batem na porta. Ô noivo, deixa a gente entrar para pegar o restinho do baile. Aí ele fala para ela assim, nem sei quem são vocês. Esse retrato é o retrato dessa música. Ele vai voltar, a promessa é fiel, quando a gente não sabe. Mas ele vai me achar alerta. A pergunta para a gente fechar hoje. Você está alerta? Tem óleo na sua botija? A sua lâmpada está acesa? Que pergunta é essa, Pedro? A pergunta é a seguinte. Você tem caminhado com Cristo de maneira que Ele te identifique, na hora que você bater na porta e falar assim, esse aí é meu, pode entrar. Você tem caminhado com Ele a ponto de que as suas atitudes refletem a graça dele? Quando Ele olha para você e fala assim, esse aqui é meu, esse aqui tem passagem liberada, essa aqui é minha, tem passagem liberada. Ou você está correndo dele? Pense nisso. Na volta dele, Ele precisa te achar alerta. Se ele te achar alerta, você entra. O baile é grátis. Se você não tiver alerta, a porta fecha. E não tem nem restinho. Leia Mateus capítulo 25, você vai ver o que acontece no final para as que não entraram. Para essas está reservado o fogo, sofrimento, eternidade, tudo isso. Ele precisa te achar alerta. Essa é a canção da mensagem de hoje. Anseio pelo céu, anseio por Deus, anseio por Jesus. Mas toda essa ansiedade não resolve nada se nós não estivermos alertas. Amém? Aquele fundo bonito lá. Você tá filmando? Eu tô. Fala aí, como é que foi cantar aqui hoje? Cara, sensacional, né? Mas eu olhei inspirado, sacanagem. Não, tava. Sei lá, mas.